O trabalho que iremos apresentar tem como enfoque o desenvolvimento de um jogo que facilite a alfabetização de alunos do ensino fundamental. O tema desse trabalho se resume no desafio de minimizar as dificuldades da alfabetização entre alunos de uma mesma sala de aula. O grupo envolvido neste projeto é composto das alunas Ana Caroline, Ana Paula, Daniela, Isabel, Letícia, Maciene e Viviane, todas integrantes do curso de Pedagogia da Univesp, Polo de Jaú. A sala estudada é composta de alunos da faixa etária de 6 anos. São estudantes do primeiro ano do ensino fundamental da Escola SESI, também localizada na cidade de Jaú. Iniciamos a pesquisa através de uma entrevista com a professora responsável e pudemos perceber problemas educacionais relacionados à alfabetização e a conteúdos não fixados nos primeiros anos escolares, como, por exemplo, noção espacial, coordenação motora, linguagem, vocabulário, memória, lateralidade. O jogo foi pensado, então, a partir de uma brincadeira consistente em trabalhar esses conteúdos deficitários, promover a alfabetização dos alunos de forma lúdica e divertida, além de tentar minimizar as diferenças socioculturais existentes entre eles. Muitos alunos apresentam dificuldades de aprendizagem, que podem estar relacionadas a inúmeros fatores. Nesses casos, o professor utiliza-se da observação e busca alternativas que tornem a aprendizagem algo significativo e de fácil aquisição por parte do aluno. Através de entrevistas e pesquisas, podemos observar como se constitui o processo de assimilação e aquisição de conhecimentos, e como o jogo pode ser uma ferramenta eficaz para desenvolver habilidades. Com bom planejamento, os jogos podem garantir situações significativas e o aluno pode aprender de forma espontânea. Neste contexto, o professor atua como um mediador e, sempre que possível, deve utilizar-se de situações reais, incentivando os alunos a serem protagonistas no seu processo de aprendizagem. A avaliação diagnóstica. A heterogeneidade é muito importante para as interações em sala de aula. O professor deve proporcionar atividades que incentivem o desenvolvimento de cada um de seus alunos. Para alcançar os objetivos quanto à alfabetização, é necessário que o professor utilize a avaliação diagnóstica, que vai analisar os progressos e dificuldades dos alunos. A avaliação não é só importante para o aluno, quanto para o professor, que fará uma reflexão da própria prática didática, ajustando a forma de agir neste processo. Segundo Teixeira e Bernardelli, é trabalho do professor mediar as relações entre os alunos e o objeto de aprendizagem, tornando a escola um ambiente de vivência com a escrita. É necessário que sejam realizados vários diagnósticos ao longo do percurso da aprendizagem, durante todo o ano, não apenas no início ou no final do período. Analisar todo o processo. O professor terá que utilizar de diferentes atividades para alcançar as necessidades dos alunos, sempre respeitando seu ritmo. As histórias marcam muito as crianças, não só na infância, e sim pela vida. Utilizando o jogo, o professor irá desenvolver no aluno a criticidade, tornando um participante ativo na construção do seu conhecimento, também estimulando a imaginação, emoção, e pelo jogo ser interativo, aproxima o aluno e o inclui o indivíduo de forma participativa e desenvolve a criança o desejo de ter o seu espaço no contexto escolar. Durante as conversas com a professora, observamos o quão é importante os jogos em sala de aula, e este, inclusive, pode ser utilizado como método de alfabetização. A metodologia do jogo consiste numa caixa muito bem decorada, atrativa, e dentro dela várias letras do alfabeto.
e essas letras vão formar sílabas e logo após palavras. Essas palavras estão relacionadas, né? São os nomes das figuras que estão dentro da caixa também. Então, logo após escrever todas essas palavras, relacionar com as figuras. Sempre as crianças que farão esse trabalho. E logo após trabalhar juntamente com o professor, a escrita da história, onde as crianças darão as ideias e o professor será um mediador para escrever essa história que eles estão pensando. Lembrando que todas as figuras do jogo devem estar presentes no texto. E depois trabalhar com sons corporais e também com as vozes ou instrumentos pré-selecionados pelo professor. O jogo foi elaborado para tornar o processo de alfabetização em algo atrativo à criança, que desperte o seu interesse. Ele propõe desenvolver a leitura e a escrita de maneira divertida, aproximando o professor do aluno e fazendo com que o processo de aprendizagem seja algo agradável e não cansativo para a criança. Através da brincadeira, o aluno pode desenvolver o interesse, a busca pelo saber, tendo vontade de participar, de interagir com os colegas. Isso faz com que os conteúdos sejam assimilados com uma maior facilidade e o processo de aprendizagem passa a se tornar mais natural. A utilização de jogos nesse processo de alfabetização auxilia o aluno na melhora do seu aprendizado e também desenvolvimento, exercendo, portanto, um papel muito importante na educação. A elaboração do projeto, tanto na parte teórica quanto na estruturação do jogo, serviu para ressaltar a importância do lúdico no processo de alfabetização. Com o trabalho, concluímos que a criança, em contato com jogos e brincadeiras, acaba desenvolvendo interesse pelo saber e por vivenciar novas experiências, aproximando-se também de seus colegas e interagindo com eles. Todos esses fatores são importantes para o processo de aprendizagem do aluno, facilitando a sua alfabetização. E, claro, o professor exerce um papel muito importante ao utilizar esses jogos como auxílio de processo de aprendizagem. Portanto, a utilização de jogos no processo de alfabetização mostrou-se muito eficaz, pois proporciona um melhor desenvolvimento e uma melhor aprendizagem do aluno. Visa fazer uso de ferramentas que tornam o processo de alfabetização algo atrativo para a criança e assim fazendo com que ela participe ativamente desse processo. Muito obrigada a todos.